Então vamos começar o nosso projeto hidráulico. Então a gente vai começar aqui pelo térreo, que vai ser da entrada de água da edificação. Aqui por essa rua, essa água vai passar por um hidrômetro, entrar na edificação e ir até a cisterna. Da cisterna, através de uma bomba, essa água vai ser recalcada pela coluna até chegar na cobertura, tá? Mas antes de começar a fazer qualquer desenho, vamos anotar e fazer alguns cálculos iniciais. A gente vai primeiro aqui nessa aba dados 1 da planilha, tá? Vamos preencher alguns dados, tá? Vamos começar a ver como é que a gente faz isso agora. Sempre nas células em verde, que são as células disponíveis para a gente colocar os dados. Cidade. Aqui no nosso exemplo, vou utilizar como parâmetro a cidade de Teresina, Piauí. Tipo de edificação. Uma edificação é um prédio residencial, tá? Então vou anotar aqui prédio residencial. Qual é a população, né? Quantas pessoas moram neste prédio? Como a gente calculou, mas vou fazer aqui de novo rapidinho. A população para fins de cálculo hidráulico, ela é calculada da seguinte maneira: 2 pessoas por quarto. Se um dos quartos for dependência, né? For dependência de empregado, a gente usa só uma pessoa nesse quarto, mas não é o caso, a gente não tem. Então, em cada apartamento nós temos 2 quartos, então no nosso cálculo, 4 pessoas por apartamento. Se são 2 apartamentos por pavimento, então são 8 pessoas nesse pavimento. Se são 3 pavimentos, primeiro, segundo e terceiro andar, são 24 pessoas. É a população da nossa edificação. 24 pessoas. Temperatura ambiente. Isso vai depender da cidade. Escolhi a cidade de Teresina. É uma cidade um pouco quente. A média aqui vou colocar 30 graus, tá? E a altitude local também, né? Depende da cidade, depende da região da cidade. Vou colocar uma média aqui de 70 metros. Ok? Esses são os dados iniciais. Agora vamos para alimentação, dias de reserva. O que é isso? Nós vamos fazer o cálculo do volume de água total, né, para abastecer toda a população. É comum a gente colocar uma reserva de segurança. Quando a gente faz o cálculo do consumo das pessoas, a gente vai descobrir quanto que aquelas pessoas consomem em um dia. Só que o nosso reservatório, o ideal é que ele suporte mais do que um dia, né? Se faltar água, em algum momento essas pessoas ainda terão uma reserva. Então, é muito comum que a gente coloque 2 dias de reserva de água, tá? Mesmo que falte água um dia inteiro, as pessoas ainda terão todo um outro dia com água suficiente, tá? Então, nosso reservatório vai ser, em capacidade, o dobro do consumo. Então, 2 dias de reserva. Consumo per capita. A gente tá, deixa eu colocar aqui para a gente sempre ficar visualizando o que a gente está fazendo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume, já vai vir aqui, ó, volume de água na edificação. O que a gente precisa? Da reserva, no caso foram 2 dias. Agora a gente vai aqui, ó, consumo per capita. Consumo per capita quer dizer o quê? Quer dizer quantos litros de água cada habitante consome em um dia. Olha a unidade, litros por habitante dia, né? Isso quer dizer quantos litros de água uma pessoa consome em média nessa edificação. Isso daí a gente vai descobrir através de pesquisas. Geralmente, né, a maioria dos autores, e é até senso comum, a gente admitir um valor de 200 litros de água por dia. Ou seja, em média uma pessoa consome, morando em um prédio, né, 200 litros de água por dia. É claro que dependendo da edificação, o consumo muda, porque nem sempre a pessoa mora na edificação. Se você for procurar o consumo de um prédio de escritórios, vai ver que é um valor bem menor, geralmente na casa de 50 litros. Porque a pessoa passa ali o dia, geralmente não banha, vai banhar em casa, às vezes nem almoça lá, então o consumo é bem menor.
Enfim, o consumo de água por pessoa, de água fria, geralmente na casa dos 200 litros de água por dia. Então a gente tem um consumo diário dessa edificação de 4.800 litros. Da onde que veio esse valor? Voltando para cá. Vou até botar assim, ó. Pronto. A gente consegue visualizar ao mesmo tempo. O que é esse consumo diário? É o quanto que cada pessoa consome em um dia, vezes a quantidade de pessoas. Então, se nós temos cada pessoa consumindo 200 litros de água por dia e temos 24 pessoas, quanto que todo mundo ali consome? 4.800 litros por dia. Porém, olha só, o nosso reservatório, né, a soma dos reservatórios, nossa reserva de água total, vai ser esse consumo diário vezes a reserva, vezes 2. A gente admitiu 2 dias para reserva, então vai ter um consumo de 4.800 litros, só que vezes 2. Nosso reservatório é o dobro do consumo diário. Geralmente, a gente utiliza o número 2, tá? Mas isso aqui a gente pode utilizar 1,5, tá? Só não é legal usar 3 para cima, né? Fazer uma reserva 3 vezes maior do que o consumo. Já fica grande demais, desnecessário. Vai ser um custo desnecessário, mas 2 é um valor bastante usual. Então, nosso reservatório total, 9.600 litros. Porém, nós devemos ter um reservatório superior e um reservatório inferior, tá? Olhando aqui na planta de novo, a gente tem aqui no térreo, ó, um local destinado para a cisterna, que é o reservatório inferior, e um espaço aqui que não foi delimitado, né? Qual é o tamanho do reservatório superior, mas está aqui, ó, é um local que vai ter o reservatório superior, tá? Já até adianto que devem ser pelo menos 2. Em um prédio residencial, a caixa d'água, né, em cima, deve ser não apenas uma, mas tem que ser pelo menos 2, porque as pessoas vão consumir a água diretamente da caixa d'água aqui de cima. E como a gente deve fazer uma limpeza, deve fazer uma manutenção periódica, no dia que isso acontecer, as pessoas não podem ficar sem água. Então tem que ter ou 2 caixas d'água ou uma caixa d'água com 2 células. Então, eu vou colocar aqui no cálculo 2 reservatórios em cima, superior, e um reservatório embaixo, que é a cisterna. Então, voltando aqui. Agora, se eu sei que 9.600 é o total, eu vou admitir uma parte em cima e uma parte embaixo. Eu vou escrever aqui isso em porcentagem. Quanto que eu coloco em cima, quanto que eu coloco embaixo, né? Quanto superior e quanto inferior. Não existe uma regra, mas a gente costuma seguir valores aproximadamente assim, ó, 40% do volume total no reservatório superior e 60% desse total no reservatório inferior. Bom, por que a gente coloca um pouco mais de água no reservatório inferior? Para a gente poder diminuir o peso na estrutura, né? Você vai ter, por exemplo, imagina 9.600 litros lá na cobertura. São 9.600 quilos de água sobre a laje, que acarreta um esforço maior na viga, no pilar. Isso daí faz uma estrutura ficar mais robusta. Então, para diminuir um pouco dessa carga, a gente coloca um pequeno, quer dizer, um pouco menor o volume no reservatório superior e um pouco maior no reservatório inferior, tá? Essa proporção de 40%, 60% também não é regra, né? Às vezes vai depender do espaço que você tem deixado pela arquitetura, mas é, é uma média que a gente costuma utilizar e é bastante eficiente, tá bom? Mas também, assim como aqui a reserva, isso aqui não é norma ter que seguir esses valores não, tá bom? Isso vai depender também da sua necessidade, do seu entendimento de projeto. Bom, e olha aqui que ele já calculou automaticamente, ó. Reservatório inferior, volume mínimo 5,76. Da onde que vem esse 5,76? Ó, se você clicar aqui em cima no Excel, ele já vai mostrar, ó, 9.600, que é o volume total, vezes 60%, tá bom? É a mesma coisa aqui no reservatório superior. Vou botar o mouse aqui, 9.600 litros, vezes
40%. E aqui já está em metros cúbicos, tá bom? Está até dividido por 1000, para já ficar em metros cúbicos, porque aqui a gente já vai tentar calcular esses reservatórios e descobrir as suas dimensões. A gente pode até fazer agora, ó, reservatório superior, quantidade, eu vou colocar 2. 2 células, né? Ou 2 reservatórios, cada um com um mínimo de 1,92 metros cúbicos. E uma altura mínima de, pode ser 1 metro, né? 1 metro de altura, pelo menos. Isso vai nos dar uma área de 1,92 metros quadrados cada um. Mas deixa para a gente tentar determinar essas dimensões quando estiver fazendo o projeto lá da cobertura. Aqui no reservatório inferior, a gente até pode calcular logo, já que a gente vai começar o nosso projeto aqui pela cisterna, tá? Então, antes de fazer o cálculo do reservatório, vamos entender como é que essa água vai chegar aqui na cisterna. Então é o seguinte, vamos começar a fazer o nosso desenho, né? Começar a fazer o nosso projeto. Em primeiro lugar, aqui vai estar a rua, vai ter a rede de água, né? A rede de distribuição aqui. Em um determinado ponto, a gente vai ter que fazer essa ligação, tá? Então, se você vir aqui nos layers, já vai ter aí para você selecionar ó, esse layer aqui, ó, 01 AL, de alimentação. Para deixar aqui preparado também, ó, o 02 AF, de água fria, e o 03 AQ, de água quente. E esse A, underline base, é praticamente aqui a arquitetura, porque você pode travar a arquitetura quando estiver fazendo o desenho, tá bom? Isso é muito bom porque às vezes você quer mover, copiar, espelhar alguns objetos e não quer que a arquitetura mova também, só o seu desenho. Então deixa pra gente fazer isso quando já tiver que fazer esses tipos de procedimentos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher um local, vou até mudar logo aqui para alimentação. Então, com o comando linha, que é esse comando aqui, ó, line, eu costumo utilizar o CAD digitando, usando os comandos no teclado, tá? É bem mais rápido. Ó, aperto o L, que é line, e Enter. Aqui eu já vou começar a fazer o meu traçado. Ó. Vou puxar aqui de fora, mostrando aqui da onde está sendo a interligação, tá bom? Se você tiver aí um projeto que tenha a rua mostrando, tudo bem, você puxa de lá. Esse tubo, né, que ele vai estar aqui um pouquinho abaixo do nível do solo, ele vem aqui até a parede. Vou desenhar até aqui. E aqui na parede, o que é que acontece? Aqui a gente vai colocar o nosso hidrômetro, né? É um registro de gaveta e um hidrômetro. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que também tem aí para deixar até aberto na hora de for fazer o projeto. Biblioteca hidráulica. Nesse arquivo, a gente tem vários detalhes que ao longo do curso a gente vai mostrando, que vão nos ajudar a fazer o projeto, tá? Inclusive, o primeiro detalhe que a gente vai visualizar aqui é o detalhe do hidrômetro embutido no muro. Exatamente assim que vai acontecer, ó. O tubo que vem da concessionária, ó, neste exemplo aqui com 25 milímetros, vai ser o nosso caso? Vamos ver. O tubo que vem aqui, ó, vamos supor, 10 centímetros abaixo do nível do solo. Aí eles têm aqui um cavalete, ó, que é essa subida aqui. E dentro aqui do cavalete teremos o registro de gaveta, esse RGB aqui é de registro de gaveta bruto, registro de gaveta, que é aquele registro que a gente usa geralmente ele totalmente aberto, né, para permitir a passagem da água, e o hidrômetro. Aqui no hidrômetro é que vai ser feita a medição de água, a quantidade de água que entrou na edificação para depois ser feito o pagamento, né, a conta de água de acordo com a quantidade medida. E aí, passou pelo registro, passou pelo hidrômetro, essa água vai entrar na edificação. Lembrando que a gente viu lá na aula teórica. Esse tubo aqui que vem da concessionária até o hidrômetro, o nome dele é ramal predial. Esse aqui é o ramal predial, R de ramal, R de rua, né? O tubo que vem da rua, vem da concessionária. A partir do hidrômetro aqui para frente, até o reservatório,
A gente chama esse tubo aqui de alimentador predial, tá? Então, vou colar esse detalhe aqui, que é exatamente assim que vai funcionar. Planta do projeto. E esses detalhes a gente pode colocar aqui, ó, mais para cima, para o lado, tá bom? Não tem problema onde é que ele vai ficar, não. Depois, quando a gente for colocar nas nossas pranchas, aí sim a gente vai ter que organizar de uma forma cuidadosa. Então, colei aqui, ó, copiei e colei do arquivo biblioteca para o arquivo projeto. Então, é assim que vai funcionar, ó. Ele vai vir, subir aqui alguns centímetros pela parede, 50, 80 centímetros, que seja, e ter um registro de gaveta e um hidrômetro. Depois ele desce e continua, né, aqui um pouquinho mais pela parede, depois ele entra, né? Na verdade, na hora que ele desce aqui, ele já podia entrar na edificação. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Como aqui a gente está em planta baixa, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Ó, sempre, ó, vou clicar aqui. Lembrando, ó, deixa o ortogonal aqui, ó, ligado, tá bom? Eu vou clicar aqui. Vou fazer aqui um pequeno espaço aqui, ó, para colocar um pequeno trecho de tubo. E aqui vai ter o registro de gaveta. Vou fazer um outro pequeno trecho aqui, que é onde vou marcar o ponto aqui do hidrômetro. E aí vou fazer mais um pequeno trecho aqui, que é onde ele vai descer e vir aqui em direção, ó. Ele já desceu aqui de novo para abaixo do nível do solo, um pouquinho. E esse tubo aqui vai, ó, em direção à cisterna, até alimentar a cisterna. Planta baixa é isso, tá? Então, vamos voltar aqui para a biblioteca hidráulica e vamos fazer o seguinte, ó. Todos os objetos que a gente vai utilizar ao longo do projeto, eles vão estar aqui, ó. Aqui o todo, vão estar aqui nesse cantinho direito, ó. Tudo que a gente for utilizar estará aqui. Então, para facilitar o nosso trabalho, dá um Ctrl C, volta para o projeto, Ctrl V. Isso aqui a gente pode colar até pertinho aqui, ó, depois a gente tira do lugar. Sempre deixa ele mais próximo, tá bom? Então, vamos colocar logo aqui os detalhes do hidrômetro. Tá aqui, ó, hidrômetro. Eu vou clicar aqui, ó, então, CP de copiar, ó, CP, aperta Enter. Enter ou barra de espaço, né? Eu costumo usar barra de espaço, que geralmente está mais rápido aqui na hora de apertar, é mais rápido. Então, tá aqui. Aqui o registro de gaveta e aqui o reloginho, o hidrômetro. Então vou rotacionar, ó, seleciono, RO, Enter. Clico aqui em qualquer lugar, porque eu ainda vou posicionar direito. Desce o mouse. Olha só, eu não estou com o orto, né, o 90 graus ligado. Então o que eu vou fazer? Apertar o botão F8, né? Aperto o F8. Agora sim, ó, tá? O orto tá ligado. Pronto. Então vou selecionar tudo. Lembrando, ó, tem a seleção aqui azul, que é do lado direito. Você só consegue selecionar se englobar tudo, ó. Se eu tentar selecionar só a metade, ó, e não selecionou nada, ó. Mas tem a seleção verde, ó, que basta triscar que ele seleciona. Use cada uma, né, de acordo com o que facilitar o seu trabalho. Então vou colocar aqui, ó, eles já estão no eixo. Opa, tá aqui, ó, certo? Ficou até um pouquinho grande aqui esse trecho que eu fiz, né? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fiz alguns pequenos trechos aqui, nem vai precisar. Vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui eu vou puxar essa linha aqui, botar um pouco mais próxima. E esse hidrômetro aqui, botar ele mais para cá. Vai ficar mais proporcional. Pronto. Aí essa linha aqui, ó, como tá tudo 90 graus, eu consigo puxar para cá. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o tubo aqui vindo, entrando na edificação, passando pelo registro de gaveta, passando pelo hidrômetro, saindo aqui do cavalete e indo em direção à cisterna. Agora a gente tem que colocar as peças, né, que a gente consegue enxergar. Por exemplo, aqui vai ter um joelho, 90 graus. Aqui vai ter outro joelho de 90 graus. Aqui, antes da água chegar na cisterna,
a gente tem que ter um registro de gaveta também, né? Vou fazer uma manutenção na cisterna. Então, tem que ter um registro aqui que vai fechar a água aqui para entrar, por exemplo, vai fazer uma lavagem, uma limpeza na água, né, da cisterna. Então, tem que ter um registro de gaveta antes de entrar aqui. Então, onde que eu encontro esses blocos, essas peças? A gente vai encontrar aqui, ó, nesse retângulo aqui menor, tá bom? Do meio, na verdade, né? Que é onde tem as conexões da planta baixa. E esse outro aqui são as conexões detalhes do isométrico. E tem esse outro aqui do meio aqui que vai nos ajudar também. Então, eu vou começar com os joelhos, ó. Posso pegar esses aqui, ó. Ó, vou até botar aqui próximo. Olha só. Que joelho é esse que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter esse joelho aqui. E este outro aqui, ó. Quando a água sai, eu vou ter este outro aqui, ó. Nota que se você clicar em cima dele, ó, já aparece esse pontinho aqui. É só você arrastar, ó. Clica nesse ponto azul e leva para cá. Pronto. Bem simples, bem rápido, tá bom? Lembrando que a gente está seguindo este detalhe aqui, tá bom? Então, voltando para cá. A gente vai ter também, ó, que eu vou apagar. A gente vai ter também e dizer, ó, tudo bem que pode ter uma legenda que diga que aqui é um registro de gaveta, que aqui é um hidrômetro, mas de qualquer forma, não tem problema nenhum a gente colocar aqui na planta. Detalhe, nunca é demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a informação de que esse aqui é um registro de gaveta e que esse aqui é um hidrômetro. Então, para a gente fazer isso, volta aqui para esse quadrado aqui do meio. Aqui já tem as informações aqui preparadas, ó, registro de gaveta. 3/4 aqui é o diâmetro, tá? Lembrando que como a gente está utilizando o tubo de PVC, tá aqui do lado. Como a gente está utilizando o tubo de PVC, a polegada, a gente sabe que uma polegada é 25 milímetros, mas para um tubo de PVC, a polegada é 32 milímetros. Então, o tubo de 32 equivale a uma polegada. O tubo de 25 milímetros equivale a 3/4 de polegada. Então, coloquei aqui informação registro de gaveta, 3/4, mas como é que eu sei que é 3/4? Eu sei que aqui é um tubo de 25 milímetros que está entrando, ainda não sei. E como é que eu faço para saber? Porque eu preciso colocar essa informação tanto no registro de gaveta quanto no hidrômetro. Então, nós temos que dimensionar aqui o alimentador predial, né? O alimentador e o ramal predial. Ramal da concessionária até o hidrômetro e alimentador do hidrômetro até o reservatório. Então, como é que a gente dimensiona isso aqui? Vamos lá para nossa planilha de novo. Tá? Vou abrir aqui a planilha e abrir também o Word. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para a gente calcular o diâmetro de qualquer tubulação, a gente precisa descobrir a sua vazão, quantidade de água que passa em um determinado trecho de tubulação é igual a um volume de água por tempo, né? Tenho que descobrir primeiro a vazão para depois fazer um dimensionamento, para descobrir o diâmetro. Então, como é que eu calculo a vazão do alimentador? Quanto de água vai passar por aquele tubo? Ora, a quantidade de água vai depender do consumo das pessoas, né? Então, a vazão do alimentador vai ser o consumo diário, quantas pessoas estão consumindo em um dia, né? Dividido por 86.400. Na verdade, o que é esse 86.400? É a quantidade de segundos que tem em um dia. O consumo diário, quantos litros as pessoas consomem em um dia? Dividido por 86.400, dividido pela quantidade de segundos. Então, eu vou descobrir uma vazão em litros por segundo, ok? Então, ó, a vazão do alimentador está até aqui calculado, olha só aqui a fórmula. O consumo diário 4.800 litros, dividido por 86.400. Então, a vazão que passa ali no alimentador é 0,0556 litros por segundo. Pronto, já tenho a vazão.
Para fazer os cálculos hidráulicos, a gente coloca as unidades no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, eu não vou trabalhar com litros por segundo, mas sim com metros cúbicos por segundo. Então, como é que eu transformo de litros para metros cúbicos? Eu divido por 1000. Então, nesta célula aqui de baixo, eu tenho a vazão em litros por segundo dividido por 1000. Eu tenho, então, a vazão em metros cúbicos por segundo. Tá certo mesmo esse tanto de zero, um número bem pequenininho? Sim, tá certo mesmo, tá bom? Tudo bem que a população é pequena, 24 pessoas, mas imagina aí, se fossem 240 pessoas, um prédio bem grande. Então, só teria um zero a menos, continuaria um número bem pequeno. Vazão para consumo, né, populacional, geralmente assim de um prédio, de uma casa, geralmente são números bem pequenos. Se fosse vazão para uma rede, uma população de um bairro, de uma cidade, aí sim a gente já teria um número um pouquinho maior. O que eu preciso dizer? Qual que é a velocidade? Qual que é a velocidade da água nesse trecho? Por que eu preciso dizer a velocidade? Porque para eu calcular o diâmetro do tubo, eu preciso descobrir a área mínima da seção do tubo. E se eu tenho uma vazão, ó, se eu tenho uma vazão e eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a área. E se eu sei a área, eu sei o diâmetro, né? Já que a fórmula da área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu preciso determinar a velocidade. E qual é a velocidade do alimentador? Qual que seria uma velocidade adequada? Por norma, é uma velocidade que tem que ser menor que 3 metros por segundo, tá bom? Pela NBR 5626, nenhum trecho de tubulação sob pressão deve atingir uma velocidade maior que 3 metros por segundo. Mas eu não vou utilizar o máximo, né? Eu vou utilizar em uma vazão, uma velocidade próxima de 1 metro por segundo. Uma velocidade mais econômica, uma velocidade mais adequada. Posso botar 1, 1,5, né? Vou colocar aqui 1 metro por segundo a velocidade do tubo de alimentação. E, utilizando a equação da continuidade, ó, eu tenho a vazão, eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a área, né? É só uma divisão. Então, ó, calculando a área mínima, ele pegou o quê? Ó? A vazão dividido pela velocidade, eu tenho essa área mínima aqui, ó, em metros quadrados, mas aí eu quero em milímetros quadrados, né? Porque eu vou pegar um tubo de 20 milímetros, 25 milímetros, né? Um tubo de 32, qual tubo que eu vou escolher? Então, transformar metro quadrado para milímetro quadrado, olha só, a gente fez a conversão aqui, ó. São quantos zeros? São 6 zeros, ó. A gente multiplicou por 1 milhão. Por quê? Porque são 3 casas de metro para milímetro e cada casa está ao quadrado, né? Então, 100 vezes 100 vezes 100. 100 elevado ao cubo dá 1 milhão. Multiplicou por 1 milhão para fazer essa conversão. Então, a área mínima do tubo para carregar essa vazão a uma velocidade aqui de 1 metro por segundo seria um tubo de 8,41 milímetros. Existe tubo de 8,41? Não existe. Então, vou escolher o próximo, né? Tem tubo aí de 20 milímetros, mas aqui no nosso projeto, né, eu vou adotar aí um diâmetro mínimo de 25, né? Um DN 25 milímetros para fazer o nosso cálculo, tá bom? Então, o tubo de alimentação vai ser um tubo de PVC 25 milímetros, tá? Até a cisterna vai ser esse tubo aqui. Então, o que eu vou fazer? Volta para a planta aqui do projeto. Eu vou colocar essas informações aqui, ó. Como é que eu vou colocar? Também aqui já tem, ó, detalhes preparados para isso, ó. Tubo de 25, ó, a setinha aqui indicando a direção e o material embaixo, PVC. Se fosse outro material, né, cobre, ferro galvanizado, enfim, a gente só editaria. Então, vou copiar CP, vou clicar aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, ó, e vou clicar aqui, ó. Esse tubo tem 25 milímetros de PVC. Esse tubo aqui também, ó, 25 milímetros PVC. Esse aqui também, né? Mas ó, tem espaço para isso. Ia ficar um pouco poluído, né? Mas se bem que no detalhe já tem, ó. Então eu não vou colocar ali, ó. No detalhe também tá 25, ó. Eu vou deixar 25 milímetros aqui, ó, no detalhe. Ó. Vem da concessionária 25, sai para alimentação 25. Então já está correto.
Então só vou continuar aqui, ó, como é que eu vou escrever aqui no registro de gaveta, ó, 3/4 de polegada, tá certo? Tubo de 3/4 é o tubo de 25. Eu não vou colocar aqui embaixo, vou colocar na frente, ó. Esse texto aqui eu vou colocar na frente. Quer dizer, em vez de copiar e colar, eu vou escrever aqui no mesmo, ó. RG 3/4, ó, 3/4, símbolo de polegada, pronto, tá aqui. Mover aqui um pouquinho para frente. Pronto. Paguei aqui. E o outro é o hidrômetro. E o hidrômetro de 3/4 também. É importante dizer que você tem que consultar na sua concessionária qual é esse tipo de hidrômetro que você vai utilizar, tá bom? ID 3/4. Hidrômetro de 3/4. Aqui os joelhos. O tubo de PVC, ó, dizendo aqui, ó, o diâmetro, a indicação do sentido e o material. Sempre bom ter essas três informações. Aqui a água vai chegar na cisterna. E antes dela chegar na cisterna, eu vou colocar mais um registro de gaveta, tá bom? Cadê esse registro de gaveta? A gente vai utilizar esse aqui, ó. Olha aqui, ó. É esse quadrado aqui do meio, tá bom? O registro de gaveta, ó. Tem esses quatro aqui, ó. Qual que eu vou usar? Não tem problema, eu vou copiar, botar aqui pertinho, ó. Qual que eu vou utilizar? Olha só, é esse daqui, ó. Clico nele, clico aqui no pontinho azul, já levo, ó. Antes de chegar, opa, tá aí. Apaga esses outros. Então aqui é um registro de gaveta. Antes da água chegar na cisterna, vou levar aqui esse texto, ó. Copiei e levei para cá, ó. Opa, agora aqui eu já acho mais interessante, só por estética mesmo, tá? Botar assim, ó. Apagar aqui, RG, do jeito que tá, do jeito que eu ia colocar antes, ó. 3/4, acho que fica mais bonito, né? Coloca aqui, coloca em cima, embaixo, tanto faz, tá? Pronto, tá aqui. E também não é obrigado, mas eu costumo colocar nos projetos, ó, mostrando aqui a ligação da onde que a água saiu, né? Da onde que a água veio aqui da concessionária. Copiei e colei para cá. Clica aqui, ó, já tem setinha aqui. Pronto, aqui é a ligação da concessionária até a água entrar na edificação, tá? Tem a indicação dos tubos, tem os registros, o hidrômetro. Então tá aqui a primeira parte da nossa aula. A água saindo da rua, né, da rede de distribuição, chegando até a cisterna.